Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no Grupo Espírita Francisco de Assis para mais um encontro. Um encontro nesse formato virtual, mas com o coração unidos, de alegria, de amor, de cumplicidade, de fé e esperança de dias melhores. E hoje, quem vai nos ajudar no estudo é o Luiz Maurício, da Casa Espírita Nair Cruz, com o tema Lei de Destruição. Então vamos nos preparar, relaxar um pouquinho para fazer a prece. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estudo em conjunto, a oportunidade de estarmos no planeta Terra, nesse planeta de aprendizado. Agradecemos a presença de Jesus em nossa vida, de Maria. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ajuda, que está atenta. Que possamos nesse momento de estudo acalmar nossos corações, elevar sempre nesse momento o pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, para que consigamos absorver o estudo dessa doutrina que tanto nos ajuda, tanto acalma o nosso coração. Pedimos a Jesus sua participação em nosso estudo com muita alegria, com muita fé e amor. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, falando, refletindo sobre doutrina espírita. Espero de coração que todos vocês estejam bem. Rogamos à espiritualidade amiga que possa abençoar o lar de vocês e toda a sua parentela, aqueles que nesse momento estão passando por um momento de dificuldade, pela perda, o desencarne de algum ente querido, de algum amigo próximo, diante de tudo que a gente tem enfrentado nos dias atuais. Eu peço a Jesus e aos amigos espirituais do Movimento Espírita Fluminense, que tanto cuida de nós, que possam zelar e abençoá-los, para que os seus corações se sintam abraçados pelas energias espirituais desses companheiros. Hoje estaremos refletindo, estaremos pensando sobre a lei de destruição. Vejam, né? Diante de tudo que a gente tem enfrentado, a gente precisa também, né, refletir sobre a lei de destruição, né? E a gente sabe que dentro da lei de destruição nós temos ali um dos itens que se chama flagelos destruidores. Então, sem sombra de dúvida, é um conhecimento que nos favorece e nos dá ferramentas muito poderosas para a gente poder lidar com tudo que tem acontecido. Mas antes de a gente entrar propriamente dito no tema sobre lei de destruição, vamos refletir um pouco sobre aonde que essa lei está inserida, né? Então, a lei de destruição, ela está dentro do capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Está dentro de um conjunto de leis, né, que Allan Kardec vai intitular como leis morais, né? E aí a Federação Espírita Brasileira, ela vai dizer, está lá no site, né, da FEB, de que as leis morais, ela representam uma conexão entre as três revelações divinas ocorridas no Ocidente. Que três revelações são essas? Moisés, Jesus e a doutrina dos Espíritos. Então, as leis morais, elas estabelecem uma conexão entre essas três revelações. As leis morais digamos assim, é um conjunto, né? É um conjunto de princípios de caráter universal. Então,
todo esse aprendizado, todos esses ensinamentos que estão dentro dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, elas não estão, não são propriedade da doutrina espírita, né? Elas possuem um caráter universal. Por quê? Porque representam leis universais, né? Independente do tempo, ela vai estar sempre, né, mostrando a sua atualidade. Porque aí a gente lembra aquele princípio, né, instituído por Allan Kardec, né, quando ele diz que fé inabalável é somente aquela, né, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, as leis morais, esse conjunto de leis, né, são 10 leis, né? E aí ali você tem um fechamento do mais completo dos anunciados, né? Fechando, né? Amarrando todo esse conjunto, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, são 10 leis, e com esse fechamento da lei de amor, justiça e caridade, né? Então, sem sombra de dúvida, que esse conjunto é um resumo, é uma, digamos assim, né? Uma essência para a educação das nossas almas, né? Ainda muito sedenta de luz e de consolo, né? Então, Allan Kardec, ele apresenta essas leis de forma bem pragmática, né? Digamos assim, bem objetiva, né? Mostrando a aplicação dos princípios espíritas, né? Nas relações sociais e no mundo espiritual. E aí a gente vai ver isso, por exemplo, na própria lei de destruição, né? Porque quando a gente pensa, né, no caráter social, a gente poderia estar aqui refletindo sobre várias ciências nesse sentido, né? Para você poder pensar a destruição, né? Vamos pensar os itens que compõem a lei de destruição, no Livro dos Espíritos. Flagelos destruidores, as guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. É claro que nós não vamos falar sobre todos esses itens e vai ficar como dever de casa para vocês, né? Nos estudos de vocês se debruçarem e ir desdobrando e melhor refletir sobre cada um desses itens, né? Nós vamos aqui selecionar algumas partes, aquela que nós identificamos que é mais apropriado, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, tá? Só que, qual é a grande questão, né? E aí a gente não precisa ficar só pensando sobre a questão da lei de destruição. A gente pode pensar as outras leis, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de trabalho, tá? A lei de adoração. Por quê? Porque vai ter sempre essa conexão do mundo material, das relações sociais com a questão espiritual. Então, o flagelo destruidor, ele pode ser nitidamente, ele pode ser visto como uma doença, uma pandemia, uma guerra, ele pode ser visto como um flagelo. Mas não há leitura específica sobre o porquê daquilo ali, qual é o sentido, por que Deus permite que isso aconteça, né? E aí é justamente esse ensinamento moral relacionado à questão do espiritual que a gente vai ter, né, ali fartamente oferecido para nós em todas essas leis, tá? Então, na lei de destruição, a gente, como ponto de partida, a gente pensa o seguinte, né? O que deve se entender por lei de destruição? Né? Isso é uma pergunta retórica, né, para vocês poderem pensar. O que a gente entende como lei de destruição? O que a palavra destruição significa, por exemplo, né? É lógico que ela tem um significado. No próprio dicionário a gente vai ver, né? Como está aqui, ó. É uma palavra de origem do latim, né? Significa ação ou efeito de destruir, demolição, né? Então, aí vem, né? Destruição de uma casa, né? Então, essa é um significado do dicionário Aurélio, né? Mas, pensando como uma lei da natureza, a gente pode estabelecer que a destruição é uma lei? Essa é a primeira pergunta, né? É o ponto de partida que a gente vai ver ali no que é oferecido sobre essa lei moral, né? Que é a questão 728. A lei da natureza. É lei da natureza a destruição? E aí os espíritos respondem o que para a gente? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação,
que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, a questão de destruir, reconstruir, de se regenerar, renascer, esse é um princípio que está na lei natural das coisas. Né? É lógico que a gente aqui não está ainda entrando na destruição abusiva, naquilo que é produzido exclusivamente pelo homem por desinteresses, não. A gente está falando de uma destruição associada à questão da natureza, principalmente aos próprios movimentos que a natureza faz em torno de acomodação de determinadas situações, né? Por exemplo, a questão do terremoto, as placas tectônicas, uma série de coisas, e o próprio movimento de destruição dos corpos, dos objetos que compõem a natureza, tudo isso faz parte de um ciclo. Isso faz parte de uma cadeia, né? Então, renascer, regenerar, faz parte desse processo de transformação e de renovação e melhoria dos seres vivos, né? Então, aqui os espíritos estão falando de uma forma genérica, digamos assim, né? Porque aí vai vir os desdobramentos depois. E aí uma obra que eu trouxe como complementar, né, para a gente poder pensar aqui essa questão, é uma obra de Rodolfo Caligares, né, que é um autor bem conhecido, né, no movimento espírita. E ele tem vários livros, né, muito interessantes, principalmente estudos do Evangelho, né? O Rodolfo Caligares, ele trabalhou principalmente nessa questão, né, do estudo do Evangelho, das parábolas. Então, ele, trabalhando essa questão das leis morais, né, que é uma obra, né, ele tem lá o item, obviamente, que fala, né, da lei de destruição. E aí ele diz o seguinte, olha só, eu peguei aqui um trechinho, né? A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer. Olha lá o que os espíritos acabaram de falar. E passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. E aí a gente pode pensar o seguinte, o próprio processo evolutivo das formas corpóreas que existiram no mundo, aonde os espíritos foram habitando esses corpos ao longo da história da humanidade. A gente tem ali, né, o desenvolvimento e o espírito estagiando, passando por esse processo. E aí eu estou falando exclusivamente dos hominídeos, né? Ainda que na sua forma mais primitiva e pensando na sua forma mais bem elaborada, quando a gente pensa, né, que está mais próximo da nossa realidade, né, que é a questão do Homo sapiens. Ao longo da existência, né, então você teve ali, né, o processo de quê? De desenvolvimento e de renovação, né? Então, essa questão da destruição e do renascimento e do processo de renovação faz parte do ciclo da humanidade e do desenvolvimento espiritual, né? Extremamente articulado, digamos assim, né? Então, o que a gente pode chegar, né, à conclusão? O que nós chamamos de destruição não é mais do que transformação. Olha que coisa interessante, né? E é lógico, né? Não estamos falando exclusivamente da ação do homem. Nós estamos aí falando da destruição como um processo natural das coisas, tá? Então, o que chamamos de destruição não é mais do que transformação. Aí vem os desdobramentos, né? Questão 729, 730, e aí quando Allan Kardec, na 729, trata da questão da destruição abusiva, né? Ela está prevista nessa lei natural que nós estamos chamando aqui a atenção. Nós não, que os espíritos estão chamando a atenção, né? Estão demonstrando para a gente, né? O que eles estão querendo dizer sobre essa questão da destruição ser categorizado como uma lei, né? Então, o abuso da transformação da natureza, do processo de desenvolvimento, não está previsto na lei natural das coisas. Não está.
Isso aí é dito pelos espíritos na questão 729. Por quê? Porque ela coloca em risco a vida no planeta. Isso daí são dados, isso aí é ciência, né? Por exemplo, né? Nada contra os nossos irmãos. A título de exemplificação. Os nossos irmãos norte-americanos, né? Estadunidenses, a forma de vida que eles têm na questão relacionada ao consumo, se o mundo inteiro tivesse a mesma capacidade de consumo que eles têm e exercessem essa capacidade, nós precisaríamos de 5 planetas, de 4 a 5 planetas que pudessem dar conta em termos de recurso, de matéria-prima, para que a gente pudesse consumir daquela mesma velocidade, naquela mesma volúpia, né, que os nossos irmãos fazem. Não existiria recursos naturais suficientes. Olha que loucura, né? E a gente percebe, né, o culto que existe a essa sociedade, a esse modelo de relação com a natureza, na relação, no trato, né, com o recurso natural, porque tudo aquilo ali que está associado ao consumo vem da onde? A matéria-prima é da natureza. Então é um desperdício, é um consumo absurdo, né, no trato com as questões materiais, a partir daquele modelo social, né, existente, que o planeta não cabe no planeta, né? Então a gente precisa repensar, né? Esse não é um modelo de sociedade que a gente tem que ter como parâmetro, né? A gente tem que ter como parâmetro uma sociedade que respeite as leis da natureza, os limites da natureza, que faça bom uso desse recurso, né, que Deus nos forneceu para que a gente tenha a possibilidade de aqui reencarnar e estagiar, evoluir, desenvolver o afeto entre as criaturas e a fraternidade, né? Porque essa é uma questão também, né? Enquanto um consome muito, falta do outro lado, né? É óbvio, né? Porque para você suprir e manter um modelo social dessa natureza, né, digamos assim, alguém vai ter que pagar esse preço, né? A gente sabe disso. Então, os espíritos dizem para a gente, né, que a gente coloca em risco a vida do planeta. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Ou seja, a destruição abusiva ela não está prevista na lei natural. Por quê? Porque coloca em risco a vida do planeta, né? E aí, Allan Kardec vai trabalhando essas questões, porque aí ele vai começando a, né, caminhar para a questão dos flagelos, né? Porque é justamente ali na sequência, tanto é que tem guerras, assassinatos, né? Assassínio, a questão do duelo, pena de morte, né? Isso vai na esteira, na sequência dessa questão dos flagelos destruidores. E aí ele começa a trabalhar essa questão, né? Qual é a questão que nós aqui destacamos? A questão 737. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Né? Então, é uma pergunta extremamente interessante, está diretamente relacionada ao que a gente está vivendo na atualidade. O que a gente já viveu em muitos momentos da história da humanidade e o que a gente está passando atualmente, né? Porque nós estamos no meio, né, de um flagelo destruidor. Né? Isso aí é claro, né, é evidente. Não é à toa que está atingindo, né, nacionalidades distintas, não escolhendo classe social, não escolhendo o Ocidente nem o Oriente. É lógico que alguns locais estão sendo muito atingidos, né, por essa pandemia, e aí não é uma escolha dos espíritos, né? Aí sim são, infelizmente, né, a imprudência e a forma equivocada de lidar com essas questões, né, desrespeitando o conhecimento científico, uma série de coisas que a gente está percebendo na atualidade, né, principalmente no nosso país, né? Então os espíritos respondem o quê?
Deus permite, por quê? Né? Kardec está perguntando isso. Por que Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Então ele não está perguntando por que Deus permite, né? Ele está perguntando primeiro por que ele faz isso. Então é uma constatação. E aí, Kardec é um homem do século XIX. Basta ele olhar por muitos flagelos que foram acontecendo ao longo da história da humanidade. A gente pode ir além, não só na questão das guerras, na própria questão das doenças, né? A questão da peste negra, uma série de doenças, né? Quantos momentos a Europa, né, em especial, porque é o continente mais antigo, é o velho continente, foi assolado por doenças, por epidemias, né? Principalmente por quê? Pelo desconhecimento da ciência, pela questão sanitária, a questão de uma medicina ainda muito primitiva quando comparada, né, à medicina, principalmente do século XX para cá, onde você tem um desenvolvimento a partir principalmente, né, da terapêutica, de medicamentos, de vacinas, né, onde muitas doenças, inclusive, foram praticamente erradicadas do mundo, graças ao quê? Graças à permissão divina, sim, né, e ao desenvolvimento científico para que a gente chegasse, né, ao desenvolvimento de tal conhecimento para descobrir a forma, né, de acabar com aqueles flagelos. Ou a poliomielite, por exemplo, não foi um flagelo destruidor, né? Nas doenças tropicais que atingiram muito, né, o nosso país, como, por exemplo, o cólera, a febre amarela, a malária, né? Então, são doenças que sempre visitaram, né, o nosso país, em especial a região, né, mais quente aqui, a região sudeste, o Rio de Janeiro, né, foi palco durante o século XIX de inúmeras, né, epidemias, né, principalmente porque aqui você tinha uma população maior, a corte, né, estava na cidade do Rio de Janeiro, mas não precisa ir muito longe, não. A região aqui onde residimos, né, e onde está a nossa casa espírita, na região de Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, parte da região de Rio Bonito, né, um pedaço de São Gonçalo, mas em especial, né, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, gravemente assolada no século XIX por uma epidemia de febre amarela, né, naquele período conhecido como febres de Macacu, né. Então, você teve ali vilas, freguesias que foram praticamente dizimadas, né? E muitas pessoas fugiram desesperadamente por conta da questão do número, né, ali potencialmente, né, de desencarne daquelas pessoas. Então, a espiritualidade permitiu que isso acontecesse? Claro, né? Claro que permite, senão ela não aconteceria, né? E aí tem toda uma série de propósitos que Allan Kardec que os espíritos vão nos mostrar, inclusive a partir dessas perguntas, em especial essas que estão ligadas à questão dos flagelos destruidores, tá? Então, olha lá, Deus permite que flagelos destruidores atinjam a humanidade para fazê-la progredir mais depressa. Então, tem um fundamento. Não é só trazer dor, né? Não é só acomodar as coisas, né? Espiritualmente falando, pensando a questão moral, você tem aí um propósito muito grande, um propósito de fazer com que, digamos assim, né, que essa dinâmica ela se acelere, ela se desenvolva de uma forma mais rápida, porque muitas vezes ela vai se estagnando, né? Você vai tendo aí freios, né, por conta de escolhas da humanidade durante muitos momentos, né? E aí você precisa desses movimentos, e aí o papel desses flagelos, para que as coisas vão avançando, né? Que aí a gente pode pensar também nos próximos itens, né? Por que Deus permite que as guerras aconteçam, né? Essa é uma pergunta interessantíssima, né? Quando Allan Kardec trabalha lá no item das guerras, ele vai provocando e fazendo perguntas dessa natureza, né? Então, por exemplo, na pergunta 742, ele diz, né? Que é o que impele o homem à guerra? Então, o que leva o homem à guerra?
E depois ele vai desdobrar por que Deus permite que ela aconteça. Né? Então, o que leva o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, a guerra é necessária? Na atual situação nossa, espiritualmente falando, é necessária. Ela ainda vai acontecer. Então, não é que a espiritualidade provoque a guerra para que a gente possa evoluir. A guerra é fruto das nossas escolhas. Mas ela tem uma função ainda nesse momento, por quê? Porque, inclusive, em muitas situações, a guerra ela leva à liberdade dos povos. Ela leva o fim da opressão. E em muitos momentos nós vimos conflitos que ocorreram na história da humanidade que tiveram esse resultado. Infelizmente, a gente teve ali, né, o desdobramento disso, né, num banho de sangue, numa série de consequências, que aí é fruto exclusivamente das escolhas humanas. Né? Então, por exemplo, que vem à mente agora a questão da Revolução Francesa. Então, era preciso que os povos tivessem a conquista da liberdade social, dos direitos humanos, né, os direitos sociais, direito à sua vida, direito à propriedade privada, direito a escolher os seus governantes. Isso tudo não era permitido até aquele momento. Tanto é que é um processo revolucionário, é um momento histórico que é um divisor de águas na história do Ocidente. É um divisor de águas. Por quê? Porque aquilo que aconteceu ali, inclusive, foi exportado. Né? É um contexto social que não fica só ali naquela realidade francesa. Essas ideias, a ideia do sufrágio universal, a ideia que os indivíduos, que a humanidade tem de retirar do poder líderes tirânicos, né? Isso tudo são conquistas que vieram desse processo. Agora, o desdobramento disso, efeito colateral, aí não é resultado da escolha da espiritualidade. Aí é escolha, infelizmente, né, como está dizendo aqui, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Esse é um movimento que a gente percebe, que a gente viu em grande parte da história da humanidade. Por isso que, para tais povos, o estado de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Por quê? Ele lhe evita as causas, fazendo que a humanidade, quando a sente necessária, né? Porque aí é justamente o quê? Para poder libertar um povo de um sistema opressivo ou alguma coisa dessa natureza. Tanto é que olha os dias atuais. Nós evoluímos ou não? Claro que sim. Olha a nossa realidade de hoje, olha a realidade, por exemplo, do período do Cristo. Né? Então, poderíamos ter desenvolvido mais? Sem sombra de dúvida. Nós não temos nenhuma dúvida sobre essa questão. Mas demos passos importantes. Demos passos importantes. A gente precisa também reconhecer. Não podemos ter só um olhar depreciativo sobre a realidade. Olha a realidade da mulher, por exemplo, socialmente falando, no período de Jesus e agora. Na época, no período romano, né? A gente tem a oportunidade de ler o livro Ave Cristo e a gente vai ver que, além de os cristãos serem atirados, né, naquele espetáculo dantesco para alimentar aquelas feras que ficavam dias sem comer, eles ainda eram utilizados como tocha humana para poder iluminar o ambiente ali, né, daquele teatro trevoso, onde as pessoas, inclusive, iam para ali se divertir e pedir que aquilo fosse ainda mais, que aquilo fosse continuado. Né? Então, isso era o entretenimento daquelas populações. Inclusive, que muitos de nós estávamos inseridos naquele contexto. Não tenhamos dúvida nenhuma sobre isso. Né? Ali, vibrando e achando um barato, né, que as pessoas sejam estraçalhadas por feras num espetáculo
num espetáculo daquela natureza, dantesco, né? Horripilante. Então essa é uma realidade. Hoje a gente vê mais essa situação? Vê mais. Claro que temos notícias de barbáries em determinados pontos do planeta, em algumas regiões, mas isso não é uma realidade, genericamente falando, da humanidade. Não é mais essa. Então, sim, nós avançamos, né? Ainda tem muita água passando embaixo da ponte, a gente sabe disso, mas tivemos conquistas importantes, e a gente não pode esquecer dessa questão. Voltando para a questão 737, quando a gente estava falando dos flagelos, né? Então, Deus permite que os flagelos aconteçam, para que a gente possa progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então vejam, né? Os espíritos estão respondendo, mas trazendo uma provocação, trazendo ali um questionamento. A gente já não falou isso? Que a destruição ela faz parte do ciclo natural de desenvolvimento dos espíritos para o seu aperfeiçoamento? E aí depois eles vão dizer, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, um acontecimento que, aos olhos materiais, nós identificamos como algo terrível e como algo, né, extremamente lamentável, a gente vai perceber que a gente tem ali o desenvolvimento de coisas importantes e de conquistas a partir daquele acontecimento, né? Provocando nos indivíduos a ideia da fraternidade, a ideia da solidariedade, a ideia de sentir na própria pele a dor do outro, que muitas vezes você não teve experiência, né? E muitas vezes a gente diz, né, eu sei do que você está passando. Não, meu irmão, você não sabe. Você pensa que sabe. Porque saber efetivamente daquele processo doloroso que aquela criatura está passando, você só consegue saber quando você sente em você essa dor. A não ser que você tenha uma empatia tal, né, algo específico a determinados espíritos, né, que tem essa capacidade, por ter uma empatia muito grande pelo outro, ele efetivamente consegue sentir a dor do outro. Tanto é que se sente tocado profundamente e ele se coloca naquela condição, fazendo de tudo, né, abrindo mão de muitas coisas para que ele possa atuar na vida daquelas pessoas, para que ele possa atuar na mudança, né, daquele processo em que aquele indivíduo ou aquele coletivo está passando por uma determinada dificuldade, né? Então, os flagelos destruidores, quando provocados pelo homem, revelam a predominância de o quê? Da natureza animal, né? Aí é na questão 742. É uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, transbordando o quê? Né? As paixões. Né? No estado de barbárie, os povos só possuem o quê? Só um único direito, né? O direito sempre do exercício do mais forte. Né? Então, à medida que ele vai progredindo, o que vai acontecendo? Ele vai se desenvolvendo, né? Ainda sobre a questão dos flagelos destruidores, a gente volta na questão da Covid, né? Covid-19, que estamos vendo, né? Todo o desencadeamento, né? Desse vírus, né? Diante do mundo, né? Então, ele é um flagelo destruidor? Sem dúvida, né? Ele é algo sem precedente, né? Que tem testado o nosso senso de humanidade. Tem testado muito o nosso senso de humanidade, né? E como nós somos todos, digamos assim, né? Nós somos todos personagens desse drama global, né? Que nós temos vivido, nós temos sido vítimas potenciais desse processo, né? Porque muitas vezes, dentro das nossas realidades sociais, a gente não é atingido por muitas coisas que cotidianamente muitas pessoas passam, né?
As pessoas passam. Irmãos e irmãs, tem muita gente que vive um Covid-19 da sua vida diariamente, né? A sua vida é um Covid-19, quase isso. Em termos de sérias limitações e sérias dificuldades. E por isso que eu disse, né? Eu fiz aquela colocação. A gente só sente de verdade quando aquilo efetivamente toca na gente, né? Quando a gente sente a perda daquela pessoa tão querida, né? Por conta dessa questão da doença e outras coisas mais, amigos, né? E tudo que está acontecendo, um clima de pessimismo muito grande. A gente tem percebido isso. Então, a gente precisa ser esses agentes pacificadores e agentes em proporcionar o bem às criaturas, ainda que seja de uma forma pequena, mas que seja diante daqueles que são nossos parentes, ou então diante daqueles que estão no nosso trabalho, que possamos ser esses agentes, né? Como diz Jesus naquela página do livro Vinha de Luz, né? O que fazeis de especial? O que nós estamos fazendo de especial diante de tudo isso que a gente tem enfrentado, né? Então, a nossa humanidade ainda é muito egoísta e muito recalcitrante no mal, né? Então, vez por outra, a gente precisa ser abalada por acontecimentos dessa natureza, né? Então, a gente sempre pensa em coisas potencialmente destruidoras, né? Que é um terremoto, né? Que é um tsunami, que é a questão de um conflito armado, que é de um fenômeno específico da natureza, né? Que a gente sempre, né? Que inclusive o nosso país dificilmente é atingido por situações, né, desse tipo. E aí eis que nós somos atingidos por um organismo que a gente não pode nem atribuir vida a ele, né? Pela sua própria composição, né? E com efeito potencial, né? De mudar a realidade de tanta gente, né? Extrapolando as barreiras, né? Religiosas, nacionais, sociais. É impressionante, né? Tudo que a gente tem visto, né? Então é necessário que a gente possa refletir, né? Nesse momento, e muito sobre o ponto de vista da imortalidade. A gente não pode esquecer dessa questão, né? Então, a gente está num planeta de provas e expiações, de provas e resgates, né? Então, e cada um ao seu turno, né? Então, mas é lógico, né? Cada um nas suas realidades individuais, mas extremamente conectados, né? Uns aos outros, né? Então, que possamos marchar, né, em direção à fraternidade, ao conhecimento, né? Porque não vai ser uma epidemia ou um desastre natural que vai impossibilitar o nosso desenvolvimento como espírito, não. Pelo contrário, a gente já percebeu, os espíritos nos falaram que Deus permite que isso aconteça, por quê? Para que a gente possa avançar, né? Então, no dia que a gente estiver numa condição espiritual melhor, a gente vai estar habitando outro tipo de planeta que não vai precisar de um Covid-19, né? Para fazer com que as criaturas respeitem o conhecimento científico, para que as criaturas tenham empatia pelo outro, né? Para que as criaturas percebam, né? E tenham consciência, né? De que você, né? Contaminado por essa doença de uma forma assintomática, você pode ali estar contaminando inúmeras pessoas ao seu redor, simplesmente ao se negar a usar uma máscara, por exemplo, né? Um indivíduo, quando fala, ele dispersa no ar mais de 100 mil partículas, só ao falar. Não estamos nem dizendo tossindo, né? Espirrando. Então, quantos de nós podemos ser esses potenciais transmissores aos outros pelos nossos descuidos, pela nossa falta de humanidade? Os espíritos destacam isso. Falta de humanidade. E o nosso senso de humanidade, nesse momento, tem sido testado. E eu posso dizer para vocês que, infelizmente, muitos estão ficando reprovados nessa prova. Que a gente possa passar.
né? Então, para fechar, né, na questão 921, do Livro dos Espíritos, ela não faz parte, né, da lei de destruição. Então, Jesus é uma questão interessante, porque Kardec faz essa pergunta na questão 921, mas ele praticamente, não vou dizer repete, mas é muito parecida com a última questão do Livro dos Espíritos, a 1019. Né? Na 921 ele pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra? Já que a gente está falando tanto de flagelo, a gente citou a questão da Covid, a gente tem enfrentado um desânimo, uma série de dificuldades em torno do enfrentamento dessa pandemia, né? Isso tem desmobilizado, né, psicologicamente muitas pessoas, né? Então, será que o homem será feliz na Terra? A humanidade será feliz na Terra quando... o Kardec pergunta o seguinte: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Tá, é um fato. Kardec está dizendo, quando a humanidade estiver transformada, vai ser feliz na Terra, né? Mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Olha só. Será que uma felicidade relativa, né, ainda que a gente não atinja essa questão da plenitude, né, dessa humanidade transformada, a gente pode vivenciar ela? E aí os Espíritos dizem o seguinte, ó: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, olha lá, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Então, vejam, isso aí são os espíritos. Então, nós temos dificuldade né, e somos punidos por isso, por não deixarmos de cumprir as leis que regem a nossa existência material, quiçá a existência espiritual. Certo, meus irmãos e irmãs? Então, nós terminamos por aqui, né, as nossas reflexões. Como eu disse para vocês, não falamos sobre todos os itens, né? Aqui nós focamos mais na questão dos flagelos destruidores. Convido vocês a fazer a leitura desses outros, né? Em especial ali a questão do assassínio, pena de morte, né? E é muito importante, que é um tema também extremamente atual, em especial a questão da pena de morte, né? A discussão em torno disso. Espiritualmente, qual é a realidade que envolve essa questão? Então, acredito que vocês saibam, né? Então, a vida, ela tem que ser sempre colocada em primeiro plano, independente de que vida nós estamos falando. E aí, para fechar, já na nossa prece, né? A nossa prece final aqui do nosso encontro virtual, nós vamos ler um poema de Maria Dolores, né? De o Espírito Maria Dolores, no livro Maria Dolores. Então, já que nós falamos dos flagelos destruidores, de destruição, de tudo que envolve essa questão, e os Espíritos mostrando claramente para a gente que há necessidade de muito das coisas que acontecem no mundo, relacionado à questão das destruições, né? Várias. E diante desse quadro de aflição, vamos falar de felicidade, né? E aí o poema da nossa irmã Maria Dolores traz como tema a felicidade, né? O lema da felicidade. Diz Maria Dolores: alma querida, escuta, quando a tribulação te agrave a luta, flagelando-te o ser, tanto quanto desejas elevar-te. Recorda a lei de Deus em toda parte, trabalhar e esquecer. Não te agrilhões a nuvens do passado, não te aflijas pensando no porvir. Dê esperança a brilhar no coração contente, renova-te e confia alegremente. No privilégio de servir,
contempla dos caminhos em que pousas, no amálgama das vidas e das coisas, todos os elementos que te apoiam, do mundo conhecido ao mais além. Guardam consigo apenas, a fim de que o progresso sobrenade aquilo que lhes dê continuidade no trabalho do bem. O astro do dia há refulgir no tempo. Quanta vez terá visto sobre a terra povos e gerações, servos e reis, templos e tribunais, ordens e leis, nas florações da paz ou nas cinzas da guerra. Observa, porém, que o sol não fala disso. E ainda hoje, sempre, a resguardar-nos, permanece em serviço. O chão silencioso não confessa. Quanta vez engoliu detritos agressores, sabemos tão somente que responde onde o lixo, as ocultas, se lhe esconde. Com braçadas de flores fertilizando a vida, a fonte deixa o lodo e tudo ouvida. Para ser água, enfim, clara e singela, a argila sofre o fogo que a transforma, tudo esquece ganhando nova forma, em porcelana rendilhada e bela. Assim também, alma querida e boa, não reclamas, perdoa, e nem exijas, ama. Se aspiras a encontrar as alturas do bem, no anseio por mais luz que te mantém, auxilia e constrói algo mais que o dever, porquanto o lema da felicidade, sem que a dor nos deprima ou a queda nos degrade, será sempre servir, trabalhar e esquecer. Queridos irmãos e irmãs, muita paz a todos, que Deus abençoe vocês enormemente. Obrigado pela paciência em nos ouvir. Fiquem com Deus.